Quem acompanha a franquia cinematográfica dos Mutantes, com certeza se pergunta coisas do tipo: como Xavier aparece em Wolverine Imortal se ele morreu em X-Men 3? Ou como Bolivar Trax é branco e anão em Dias de um Futuro Esquecido se ele é alto e negro em X-Men 3? Ou até mesmo, como a Emma Frost está adolescente em X-Men Origins Wolverine se ela é adulta em X-Men Primeira Classe? Isso é apenas algumas das muitas perguntas deixadas pela própria Fox relacionadas à linha temporal dos X-Men nos cinemas. A ideia desse vídeo é tentar esclarecer esses erros, tentar teorizar algo para repará-los e citar os erros que já foram reparados pela própria Fox, mas que todos ainda criticam. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui do Tentáculo Tube e nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo. Bora então falar sobre os erros de continuidade de X-Men. Antes de tudo, é bom explicar por que isso aconteceu com a franquia. Tudo foi uma bela falta de planejamento. Os filmes de X-Men foram um dos primeiros filmes do gênero a ficarem populares, e ainda pegou uma época em que poucas franquias passavam de uma trilogia. Sendo assim, eles idealizaram um arco fechado, terminando em X-Men o confronto final em 2006. Porém, quando a Fox decidiu continuar a franquia, os filmes lançados a partir de X-Men Origins Wolverine começaram a contar o passado dos personagens. E é aí que as coisas começaram a desandar. Em X-Men Origins Wolverine, ainda dá pra salvar dentro da cronologia até aqui. Já X-Men Primeira Classe mudou completamente praticamente tudo o que havia sido dito nos filmes anteriores. E isso tem um motivo. A ideia original era que X-Men Primeira Classe fosse um reboot da franquia, e por isso seu roteiro estava sendo escrito sem considerar os filmes anteriores. No entanto, aparentemente no meio da produção, seria decidido que o filme faria parte da cronologia anterior sim. Mas quando isso foi decidido, era tarde demais para refazer o roteiro sem ter que iniciar o projeto do zero. Com isso, X-Men Primeira Classe lançou com um enredo quase que completamente independente dos filmes anteriores, mas sendo apresentado como um prequel da franquia inteira. Aí começaram os questionamentos pesados. Por exemplo, Xavier em Primeira Classe fica paralítico em 1962, mas aparece andando em X-Men Origins Wolverine, que se passa em 1979. Dentre outros elementos menores. A resposta que a Fox decidiu dar para essas e outras críticas negativas que a franquia estava tendo desde o lançamento de X-Men o Confronto Final foi lançar X-Men Dias de Futuro Esquecido, filme esse que usou do tema de viagens no tempo para rebootar parcialmente a franquia cinematográfica. Com isso, novos filmes passariam a ser lançados sem qualquer vínculo com os anteriores, exceto Primeira Classe e Dias de um Futuro Esquecido. Com isso, os erros de continuidade teoricamente não valeriam mais, e os eventos que os fãs não gostaram também teoricamente foram apagados, valendo apenas os eventos dos filmes novos e esses dois já citados. Porém, os filmes ainda existem, e os fãs não esquecem tão facilmente quanto a Fox gostaria. Ainda há erros de continuidade a serem consertados e que foram simplesmente ignorados pelos produtores. Bryan Singer, o diretor da maioria dos filmes, alega que os fãs devem relevar certos erros e simplesmente esquecer deles, nos deixando sem qualquer expectativa de vê-los sendo consertados no futuro. Sendo assim, decidimos criar teoria que podem, ou não, explicar os erros de continuidade. Já tentamos consertar alguns desses erros usando teorias nos vídeos de cronologia, que está passando no card agora caso você ainda não tenha visto. Mesmo assim, muitos ainda questionavam esses erros, e decidimos trazê-los aqui novamente de forma separada para argumentar nossas teorias e ver se elas são realmente viáveis. Então, vamos lá. Magneto e Xavier se conheceram aos 17 anos e construíram o cérebro? Em X-Men Primeira Classe, vimos que não. Ambos, Xavier e Magneto, estavam na casa dos 30 anos quando se conheceram. Porém, no primeiro filme dos X-Men, Charles Xavier afirmou para Wolverine que conheceu Magneto aos 17 anos e que este o ajudou a construir o cérebro. Pode haver uma explicação simples para isso. Nos quadrinhos, Magneto sempre intercala entre o lado do bem e do mal, chegando a ser em diversos momentos membro dos X-Men ou até mesmo o líder deles. Talvez em algum momento dos anos 80 ou 90, ele tenha estado novamente ao lado do amigo Charles, e nesse período, Fera, criador do cérebro em Primeira Classe, possa ter deixado os X-Men, já que ele entrou para a política, e a dupla trabalhou junta em um novo cérebro, mais atualizado que o anterior. Afinal, o cérebro foi criado nos anos 60, logo deve ter ficado ultrapassado nos dias atuais. Inclusive, isso poderia condizer com os eventos do prelúdio de X-Men o Confronto Final,
onde Xavier e Magneto estão juntos para recrutar Jean Grey. Quanto à idade em que Xavier e Magneto se conheceram, no universo dos filmes, Xavier nasceu em 1933. Na linha temporal, é dito que Magneto foi para a América pela primeira vez em 1949. Nesse ano, Xavier tem exatamente 17 anos, sendo assim podemos supor que é nessa época em que eles se encontraram pela primeira vez. Mas se for assim, como o Magneto não se lembra do Xavier em X-Men Primeira Classe? Agora você pode estar me perguntando isso. A resposta seria que esse encontro não seria uma apresentação. Podemos supor que eles apenas cruzaram caminho em algum momento. Talvez até tenham se esbarrado e terem trocado uma ideia de 5 minutos. Mas esse rápido encontro marcaria Xavier, possivelmente por ele sentir os sentimentos negativos de Eric devido ao seu grande ódio por Sebastian Shaw. Por Xavier possuir uma mente poderosa, acredito que ele não se esqueceria desse encontro, ao contrário de Eric, que não repararia, e por isso ele não se lembra de Xavier em Primeira Classe. Xavier, antes mesmo de se apresentar a Eric, já sabia o seu nome. Diz ele que foi porque ele leu a sua mente, mas será que não seria na verdade devido a esse encontro anterior? Magneto construiu seu capacete enquanto ajudava Charles Xavier na construção do cérebro. No primeiro filme, Magneto nos dá essa afirmação. No entanto, vemos em Primeira Classe que o capacete era a criação de Sebastian Shaw e que foi tomado do mesmo quando Magneto o matou. Ele pode ter construído um novo capacete enquanto ajudava Xavier a construir um novo cérebro, acompanhando o raciocínio do tópico anterior. Podemos reparar que o design do capacete usado pelo Ian McKellen é diferente do usado pelo Michael Fassbender. Agora vem a pergunta: como Magneto perde o primeiro capacete? Em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, vemos que Magneto perdeu seu capacete. Isso ocorre em ambas as linhas temporais. Na primeira, ele perde quando é preso no Pentágono, e na nova, ele perde ao deixá-lo para trás no quintal da Casa Branca. Inclusive, essa teoria também daria sentido à surpresa de Charles Xavier ao vê-lo de capacete novamente em X-Men 1. Xavier perde a mobilidade das pernas em Primeira Classe, mas aparece andando em X-Men Origins Wolverine e no prólogo de X-Men O Confronto Final. É verdade que ambos os filmes citados estão fora da nova cronologia, mas ele ainda faz parte da antiga, que também compõe X-Men Primeira Classe. Portanto, é uma inconsistência a ser consertada. Minha teoria é simples, e se fortalece com o próprio filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Não estou falando da fórmula que o Fera criou e que dá novamente a mobilidade nas pernas do telepata. Estou falando da técnica de Xavier de entrar na mente das pessoas e fazê-las ver a sua imagem diante delas, mesmo ele não estando presente no local. Ele usou essa técnica para se comunicar com Mística em uma parte do filme, e pode ter utilizado a mesma técnica nos outros filmes, explicando o porquê de ele estar andando e ao mesmo tempo usando seus poderes. Na verdade, ele não estaria presente nessas cenas, seria apenas uma projeção mental dele e que apareceria na mente de todos os presentes, por isso que todos o enxergam naquele momento, porém na verdade ele está em outro lugar, sentado na sua cadeira de rodas usando os seus poderes para se comunicar com as outras pessoas. Bolivar Trask é branco e anão em Dias de um Futuro Esquecido, mas é negro e alto em O Confronto Final. Algo confuso ao início, mas é simples de resolver. O Trask de X-Men O Confronto Final não precisa necessariamente ser Bolivar Trask, uma vez que o mesmo é referenciado somente como Trask, tanto no filme como nos créditos do filme. Portanto, eles podem perfeitamente ser pessoas diferentes. Obviamente, a intenção inicial era que o Trask, interpretado por Bill Dukes, fosse o Bolivar, mas isso sofreu o que chamamos de retcon, que é quando algo de uma continuidade é apresentado de uma forma, mas é alterado posteriormente de forma que ainda faça sentido na trama original. Esse retcon estabelece o personagem de Bill Dukes apenas como Trask, enquanto o personagem interpretado por Peter Dinklage é de fato o Bolivar Trask, personagens diferentes com o mesmo sobrenome, nada de incomum nisso. Emma Frost está adolescente em Origins Wolverine, mas está adulta em Primeira Classe. Esse caso é semelhante ao de Trask. Emma Frost foi inicialmente introduzida em X-Men Origins Wolverine, mas posteriormente foi decidido criar outra versão da personagem mais fiel ao original em X-Men Primeira Classe. O problema é a diferença de idade, pois em Primeira Classe, que se passa nos anos 60, ela é adulta, enquanto em Origins Wolverine, que se passa no final dos anos 70, ela é adolescente. Trata-se de outro retcon, ou seja, a Emma apresentada em X-Men Origins Wolverine realmente foi criada para ser a Emma Frost, mas com a introdução da nova versão da personagem em Primeira Classe,
Foi elaborado um outro retcon, aproveitando o fato da personagem nunca ser chamada de Emma Frost dentro da trama de origem de Wolverine. A Emma de primeira classe passou a ser a verdadeira Emma Frost, enquanto a Emma de origem de Wolverine seria apenas Emma, ou melhor, Emma Silver Fox, já que esse é o sobrenome de sua irmã, Kayla, no filme. Sobre os poderes, fica a coincidência das duas personagens terem o mesmo nome e a capacidade de transformar seus corpos em cristais. Porém, a Emma do Origins nunca se mostrou capaz de usar telepatia ou telecinese, distanciando-a ainda mais da verdadeira Emma Frost. O Fera está normal em X-Men 2 e peludão em X-Men O Confronto Final. Quem viu X-Men Primeira Classe sabe que Hank McCoy adquiriu a sua aparência animalesca nos anos 60, porém, em X-Men 2 ele faz uma rápida aparição com sua aparência humana, e aparece com seus pelos azulados em X-Men O Confronto Final. Para quem já viu os novos filmes, acho que essa pergunta já foi respondida. Ele criou um soro que é capaz de suprir seus poderes mutantes, deixando-o com a aparência humana novamente. Ele provavelmente estava usando essa fórmula quando apareceu em X-Men 2. O motivo de ter parado talvez seja porque ele começou a representar os mutantes na política, passando a não fazer muito sentido esconder os seus poderes. Xavier vivo após X-Men O Confronto Final. Quem viu a cena pós-crédito do filme sabe que ele sobreviveu à morte certa pelas mãos da Fênix. Pouco antes de ser desintegrado pela vilã, ele transferiu a sua mente para aquele homem em coma mencionado rapidamente durante a trama. No entanto, isso levanta uma questão: como Xavier possui a mesma aparência, sendo que está em um corpo diferente? E como ele está paraplégico de novo? Foi confirmado pelos produtores que aquela pessoa em coma era o irmão gêmeo idêntico de Xavier, que sofreu morte cerebral no nascimento, em contraste à mente poderosa do irmão. É uma solução conveniente demais, mas é a solução que foi encontrada. A pergunta que fica é: por que Xavier continuou paraplégico mesmo em um corpo diferente? A explicação que encontramos é que talvez o irmão gêmeo de Charles tenha nascido sem a mobilidade das pernas, ou as tenha perdido ao longo dos anos catatônico. Com isso, a situação se torna totalmente conveniente para o enredo. Um irmão gêmeo idêntico ao Charles, que nasceu sem a mobilidade das pernas, ou pelo menos perdeu a mobilidade delas ao longo dos anos em que não as utilizou. Antes de morrer, Charles passou a sua mente para o corpo de seu irmão, ficando com a exata mesma aparência e deficiência, deixando tudo como se nada tivesse acontecido. É uma solução preguiçosa? Sim, mas é a solução que os produtores encontraram para justificar eles continuarem utilizando Patrick Stewart no papel do Xavier. Obviamente, com o reboot de Dias de um Futuro Esquecido, essa história de irmão gêmeo foi completamente esquecida. Porque Mística estava disfarçada de William Stryker no final de Dias de um Futuro Esquecido. No final de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Wolverine é aparentemente capturado por Mística disfarçada de Stryker. Isso deixou muitos confusos, pois a cena seria um gancho perfeito para o que veríamos depois em X-Men Apocalipse, com Stryker capturando Wolverine e fazendo ele de cobaia do projeto Arma X, dando-lhe adamantio e tudo mais. Porém, por ser Mística ali e não Stryker, a cena ficou confusa, principalmente porque isso não foi explicado no filme seguinte. Porém, em Apocalipse, vemos que Mística passou a se dedicar em salvar mutantes de humanos mal intencionados. Podemos supor então que Wolverine foi o primeiro resgatado. Sendo assim, Wolverine não estaria sendo capturado por Mística, mas sim, ele estava sendo salvo por ela. Livre, Wolverine voltaria a viver a sua vida, mas em algum momento entre Dias de um Futuro Esquecido e Apocalipse, ele seria encontrado e capturado pelo verdadeiro Stryker, levando-o ao projeto Arma X, conforme vimos em X-Men Apocalipse. Lembrando que o intervalo de tempo entre X-Men Dias de um Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse é de 10 anos, então muita coisa pode ter acontecido. As diferenças de idade na nova cronologia. Por fim, a mais nova inconsistência, que é as diferenças de idade dos personagens na nova cronologia em relação à cronologia original. Temos vários exemplos de personagens que apareceram mais novos na antiga cronologia, enquanto na nova eles estão mais velhos, porém em uma época anterior às vistas na cronologia original. Em X-Men O Confronto Final, que pertence à cronologia antiga, nós vemos Jean Grey criança, talvez entre os 10 e 13 anos, em um flashback ambientado em 1986. Já em X-Men Apocalipse, que se passa em 1983, na cronologia nova, Jean Grey é uma jovem de aproximadamente 20 anos. Outros personagens
como Anjo, Jubileu e Psylocke passam pela mesma situação. Até poderíamos argumentar que, com as mudanças temporais ocorridas em X-Men Dias no Futuro Esquecido, os pais desses personagens tiveram relações mais cedo, adiantando o nascimento desses personagens. Porém, as datas não batem, pois segundo a idade e os comentários dos próprios personagens, eles já eram nascidos nos eventos de X-Men Dias do Futuro Esquecido, causando uma inconsistência nas duas linhas temporais. A única forma de explicar esse erro é saindo do campo de linhas do tempo e passar a abordar o multiverso. É possível que, ao voltar no tempo, Wolverine não apenas alterou a linha do tempo, mas sim criou uma realidade paralela. Talvez alguma consequência da viagem no tempo através dos poderes de Kitty Pryde tenha alterado a realidade dos filmes, gerando essas mudanças que, de maneiras convencionais, são inexplicáveis. O que pode comprovar essa teoria são as nomenclaturas oficiais do multiverso Marvel. Para quem não sabe, a Marvel costuma nomear todas as realidades alternativas que cria, seja nos quadrinhos, séries animadas, games ou filmes. Por exemplo, o universo principal dos quadrinhos é chamado de Terra 616 ou Terra 616. O universo em que se passa os filmes dos X-Men possuem duas nomenclaturas, Terra 10.005 e Terra TRN 414. A Terra 10.005 seria o universo da linha temporal original, ou seja, aquele em que não ocorreram as alterações temporais. A Terra TRN 414 seria o universo da linha temporal nova, ou seja, a que ocorreram as alterações temporais. Isso quer dizer que a Marvel oficializou as duas linhas temporais como realidades paralelas. Ao que tudo indica, a viagem temporal não apenas apagou os acontecimentos dos filmes anteriores e os substituiu por uma nova cronologia. A viagem temporal, na verdade, apagou a realidade antiga e a substituiu por uma nova, tornando completamente plausível essas mudanças, seja na idade dos personagens, seja de qualquer outra coisa que possa vir no futuro. E é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo sobre as teorias de X-Men nos cinemas, tentando consertar os erros de continuidade da cronologia X-Men. Essas teorias já foram ditas no primeiro vídeo de cronologia X-Men, mas muitos de vocês comentaram bastante questionando essas teorias que nós criamos, questionando os erros de continuidade, os erros que já foram explicados pelos próprios filmes, mas vocês ainda questionaram nos nossos vídeos, então nós resolvemos trazer aqui um vídeo separado explicando sobre todas essas coisas, fazendo as nossas teorias e também explicando o que a Fox já consertou. E aproveitando também trazer de volta o nosso quadro de teorias que tá muito tempo sem vídeo novo, né? O que você achou desse formato de vídeo? Gostou? Não esqueça de comentar sobre a sua opinião sobre esse conteúdo aqui, sobre essas teorias que nós apresentamos aqui. E também, se você tiver uma sugestão de teorias para trazer aqui pro canal, não esqueça de comentar, beleza? Não esqueça também de se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação, dar o like e nos seguir nas redes sociais, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui!